Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje é dia 1º de junho de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo acerca da fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na reunião ministerial no Palácio do Planalto, no dia 22 de abril deste ano. Como sempre digo aqui, não faço vídeos sobre política. Não faço vídeos sobre política. Não sou petista, nunca votei em Lula, não votei em Haddad, não votei em Jair Bolsonaro, portanto não estou ligado a partido político algum e não faço vídeos sobre política. Se a briga fosse entre o presidente, por exemplo, Jair Bolsonaro e os petistas, eu não entraria no jogo. Se a briga fosse entre PSDB e Partido Comunista, eu não entraria no jogo. O problema aqui são palavras ofensivas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra o Poder Judiciário e, em especial, contra o Supremo Tribunal Federal. Aí, meu irmão, eu entro. Aí eu entro. Muito bem, não faço vídeos sobre política, que fique isso bem claro. Ao longo desses vídeos que estou fazendo sobre a fala do ministro Abraham Weintraub, recebi recebi 4 comentários de 4 internautas que não gostaram dos vídeos, porque com certeza eles aí devem torcer pelo lado do Jair Bolsonaro. Então, 4 internautas não gostaram dos meus vídeos relativos à fala do Abraham Weintraub. E aqui estão os internautas, peguei 4. O João Rogério Batista, o Vanderlei Carlos, o Sierra Brasil e o Luiz Camargo. Então vamos aqui. O João Rogério Batista escreveu aí em um dos vídeos que eu sou um ideologista tapado. Que eu sou um ideologista tapado. Nunca fui ideologista, não sou ideologista e é fácil mostrar isso em meus vídeos, em meu canal no YouTube. O Vanderlei Carlos, depois vou explicar aqui. O Vanderlei Carlos escreveu assim, que ele adora meus vídeos sobre ateísmo, sobre Bíblia. Mas ele agora não está mais gostando do meu canal, porque eu estou misturando política com religião. Ele adora os vídeos meus sobre religião, mas ele não gosta agora do meu canal, porque eu entrei com política. Repito, Vanderlei Carlos, não faço vídeos sobre política. O problema é quando um político agride o Poder Judiciário. Aí eu entro. É diferente. Se o Abraham Weintraub tivesse aberto a boca dele para agredir outro político, eu não estaria aqui fazendo vídeos. O problema é que ele atacou uma instituição democrática chamada Supremo Tribunal Federal. Aí eu entro. Então, você disse que eu misturo política. Não, não trato de política em meu canal. O Sierra Brasil, outro internauta, escreveu que nesses vídeos em que falo sobre a fala do Abraham Weintraub, são vídeos que fomentam raiva, alimentam raiva. Isso aí eu sei, o Sierra Brasil. A política e a religião são criações do homem e são campos lotados de fanatismo. Você diz aí que esses vídeos que eu estou fazendo sobre a fala do Abraham Weintraub fomentam raiva. É verdade, fomentam raiva mesmo, eu sei, porque a política ela realmente é aí um canal de fanatismo. Mas da mesma forma, Sierra Brasil, você diz que adora meus vídeos sobre religião, sobre ateísmo.
Da mesma forma, se você diz que está alegando que esses vídeos sobre o Abraham Van Traub alimentam raiva, da mesma forma, os vídeos sobre religião também alimentam raiva. Um fiel, um cristão fanático, ele não vai gostar de meus vídeos sobre ateísmo. Então, se eu fosse deixar de fazer análise aqui sobre a fala do Abraham Van Traub, porque isso alimenta raiva, então eu também teria que parar com os vídeos sobre ateísmo, entendeu? Porque também alimentam raiva. Então isso aqui, Sierra Brasil, não é argumento, entendeu? Não é argumento. E o Luiz Camargo, recentemente, escreveu para mim, dizendo que aquilo que o Van Traub disse na reunião ministerial, no dia 22 de abril, diz aí o Luiz Camargo que aquilo ali foi uma reunião fechada, uma reunião privativa. Então, o que o Abraham Van Traub disse naquela reunião, não pode, ele, o Abraham Van Traub, não pode responder por crime algum, porque ali ele disse que os membros do poder do Supremo Tribunal Federal, ele disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal são vagabundos e que deveriam estar presos hoje aí na papuda, vamos assim dizer. Então, diz aí o Luiz Camargo que aquilo era uma reunião fechada, privativa, não uma reunião pública. Por isso, a fala do Van Traub não pode servir para ele ser punido, porque era uma reunião fechada, privativa. Diz aí o Luiz Camargo. E é sobre isso que vou mostrar aqui nesse vídeo, o erro do Luiz Camargo. Muito bem, gente. Primeiramente, para provar que eu, Eustáquio, não trabalho com política, não sou petista, para provar isso, basta que a pessoa tenha acompanhado meus vídeos aí há vários anos. Eu pego dois internautas aqui, o Edson Martins, que acompanha meus vídeos desde o início. Desde o primeiro vídeo que eu fiz, mostrando um um veneno contra lombrigas. Então, isso há 8 anos. Um remédio lá no Ceará que a gente usa para matar lombrigas. Então, esse foi meu primeiro vídeo no YouTube. Primeiro vídeo. Comecei aí. E o Edson Martins me acompanha há 8 anos. Outro internauta também, que me acompanha há muitos anos, o Feliciano. Outro internauta também inteligentíssimo, acompanha meus vídeos há muitos anos. Então, o Edson Martins e o Feliciano, eles sabem muito bem que eu não trabalho com política, mas quando a política interfere no poder judiciário, aí eu entro. E para provar isso, os vídeos estão no meu canal. Veja a minha playlist, anotei aqui. Na época do julgamento do Lula, olha o exemplo. Os petistas, muitos petistas aí que acompanhavam o meu canal, abandonaram, ficaram com raiva de mim na época do julgamento do Lula, porque eu ali analisei a luz do direito durante a Lava Jato. Então veja, em relação a Lula, a revista Veja e a Carta Capital, eu fiz 35 vídeos. E que foram vídeos que não agradaram a petistas. Então veja aí como eu não sou petista, como eu não votei em Lula. Então sobre Lula, a revista Veja e Carta Capital, 35 vídeos aí estão no meu canal. Sobre o processo de Lula, no caso Triplex, lá em Guarujá, eu até filmei o apartamento lá, o Triplex em Guarujá. Sobre o processo de Lula, eu fiz 13 vídeos, e estão aí na minha página. E os petistas me detestavam. Sobre o STF e a segunda instância, eu fiz 27 vídeos, estão aí no meu canal. E sobre o impeachment da Dilma Rousseff, o impeachment dela,
eu fiz 12 vídeos. E os petistas não gostaram dos vídeos. Então você vê facilmente que eu não estou aqui para defender Lula, para atacar o Jair Bolsonaro. Queria e quero que o governo do Jair Bolsonaro crie juízo para que ele possa continuar como presidente. Do contrário, será o fim. Mas eu não desejo que o Jair Bolsonaro se lasque todo. Eu quero que ele mude de cabeça. Eu sei que isso é difícil, mas eu quero que ele mude de cabeça, que ele deixe de usar o cérebro apenas para separar as orelhas, entendeu? Porque o Bolsonaro, ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. E essa não é a função do cérebro. A função do cérebro é raciocinar, é analisar, é pesquisar, entendeu? É entender, é ver as coisas com realidade. Muito bem. Então vamos agora a mais aqui, vou explicar uma coisa que o Luiz Camargo escreveu para mim, dizendo que o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, não merece ser processado pelo que ele disse, porque o que ele disse foi numa reunião fechada, numa reunião privativa, numa sala imensa fechada, não aberta ao público. Por isso, diz o Luiz Camargo, o Abraham Weintraub não pode ser responsabilizado quando ele disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal são vagabundos e que deveriam estar presos na cadeia. Então, diz o Luiz Camargo que o Weintraub falou isso numa reunião secreta, fechada. Então, por isso, ele não pode ser punido. É esse aí o ponto de vista do Luiz Camargo. Só que o Luiz Camargo, com todo respeito, está completamente enganado. Está completamente enganado. E vou explicar aqui por quê. E essa aqui é a razão desse vídeo. Então vamos lá, Luiz Camargo, anotei aqui. Luiz Camargo, você diz que o Abraham Weintraub não pode ser responsabilizado pela fala dele, porque ele falou aquilo numa reunião privada, e não pública. Numa reunião fechada e não pública. Por isso, ele não pode ser responsabilizado pelo que ele fez. Então, muito bem. Então, vamos novamente aí, Luiz Camargo, vamos ver a fala do ministro Weintraub, para que você não esqueça. Então, veja aí o que ele disse sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e votarei em seguida. Vamos lá. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Muito bem. Eu pergunto a você, Luiz Camargo, em que local foi realizada essa reunião? Onde a reunião foi realizada? Foi realizada no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, Luiz Camargo, é o órgão máximo do Poder Executivo Federal. É o local de trabalho do presidente da República Federativa do Brasil. Então veja, você disse que a reunião foi fechada, privativa, que não foi uma reunião pública. Não foi uma reunião pública, Luiz Camargo, no sentido de ser transmitida por rádio e televisão. Aí não. Mas é uma reunião pública. A reunião ministerial é uma reunião pública, mesmo que não seja transmitida por rádio, por televisões. Mas é uma reunião pública, é um ato público realizado dentro do prédio do Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente da República. Então dizer que é uma reunião fechada, privativa, melhor dizendo, não, ela é uma reunião pública, um ato público. Para realizar essa reunião, veja bem, o presidente da República estava presente e o alto escalão
de seus ministros, dos ministérios, da educação, do trabalho, do turismo. Estavam lá os ministros, o presidente do Banco do Brasil, presidente da Caixa Econômica, do BNDES, todos estavam presentes naquela reunião ministerial, uma reunião ministerial com o presidente da República e os ministros de Estado. Não é um ato privativo, é um ato público, logo, uma reunião pública. Repito, uma reunião pública. O presidente da República e os ministros de Estado, dos ministérios ali, eles não estavam reunidos, Luiz Camargo, num cabaré aqui em Brasília. Eles não estavam reunidos numa casa de massagem, entre aspas, casa de massagem, lá no Lago Sul, aqui em Brasília, numa mansão. Não, eles estavam reunidos no prédio do Palácio do Planalto, e uma reunião oficial. O presidente da República enviou aos ministros um ofício comunicando a data e o horário da reunião. Então, Luiz Camargo, no fundo, essa reunião ministerial com o presidente e os ministros e presidentes de Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, etc., essa reunião não tem caráter privativo, e sim público. E foi ali abordado, logo no início, um assunto público. Logo de início, foi abordado ali um assunto público. Logo, não é uma reunião privativa, como você diz. Entendeu, Luiz Camargo? E você diz que o ministro Abraham Weintraub, por isso, não deve ser responsabilizado pela fala dele, agressiva, diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ele estava num lugar privado. Em primeiro lugar, não é privado, já mostrei aqui. Além disso, Luiz Camargo, naquela reunião havia uma pessoa ali que nem era ministro, uma pessoa comum ali do povo, que não era ministro, filmando ali a reunião. Além disso, havia servidores ali e até mesmo terceirizados, servindo café, servindo bolachinhas para o presidente e os ministros ali. Essas pessoas, quando saem do trabalho, falam para amigos e para seus parentes o que houve naquela reunião. Então, o que o Abraham Weintraub, o ataque dele aos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso aí foi espalhado pelos servidores que trabalham ali. Quando eles chegam à residência deles, vão para um boteco, tomar uma cachaçinha, eles dizem tudo aquilo, o que eles ouviram ali, eles dizem. Então você vê que a fala do Weintraub não ficou reduzida ali, naquela sala lá do Palácio do Planalto, entendeu? As pessoas que ouviram aquilo ali vão falar o que ouviram fora dali. Então não é uma coisa pública, privada, como você diz, entendeu? Então veja aí, que o que foi dito ali, naquela sessão, pode sim servir, responsabilizar a pessoa, o falante, fora dali, responsabilizá-lo por processo criminal e processo civil de reparação de danos. Claro que pode, mesmo que não tenha sido a reunião transmitida por meio de rádios e por meio de televisões, mas é um ato público dentro de uma repartição pública, e olhe, o órgão máximo do Poder Executivo Federal. Então, aquela reunião ministerial é, na pura acepção da palavra, uma reunião pública. O presidente enviou ofícios aos ministros para comparecerem e analisarem um assunto, que esse assunto foi mostrado logo no início da reunião. Depois é que os ministros mudaram aí de tom. Então ali foi uma reunião ministerial, uma reunião pública, de caráter público, convocada pelo presidente Jair Bolsonaro. E outra coisa, dizer que aquilo ali não tem reflexo algum, que o que foi falado ali
por ser uma reunião fechada, apenas com a presença dos que estavam lá, dizer que isso ali, o que foi dito, não pode ser alvo de processo? Claro que pode, Luiz Camargo. Claro que pode. Claro que pode. E vou explicar isso com 2 exemplos aqui, para você entender. 3 exemplos. Veja o caso, em 1900, anotei aqui, em 1996, Luiz Camargo, lá nos Estados Unidos, o presidente era o Bill Clinton. O Bill Clinton, 1996. Ele estava no seu 2º mandato, o Bill Clinton. E ele sofreu, Luiz Camargo, um processo de impeachment. E por que ele sofreu um processo de impeachment? Qual foi uma das razões? Foi o caso dele, Luiz Camargo, o caso dele amoroso, sexual, com a estagiária Mônica Lewinsky. Mônica Lewinsky. A Mônica Lewinsky, depois foi descoberto que o Bill Clinton, veja bem, a Casa Branca é, ao mesmo tempo, a residência e o local de trabalho do presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca, White House, White House. Aprendi inglês lá em Sobral, no Ceará. White House, White House, Casa Branca. Muito bem. Então veja, em 1996, a Mônica Lewinsky era uma estagiária na Casa Branca. E ela tinha 22 anos de idade na época. Pois bem, e o que aconteceu ali no Salão Oval, que é o salão onde fica o presidente da República, o Bill Clinton? Enquanto a esposa do Bill Clinton, a Hillary Clinton, estava em seu aposento lá na Casa Branca, lá no Salão Oval, o Bill Clinton fazia sexo oral, Luiz Camargo, o presidente dos Estados Unidos, fazendo sexo oral na estagiária Mônica Lewinsky, lá no Salão Oval. Ele fechava as portas, ninguém entrava, e ali ele fazia sexo oral com ela. Ele fazia sexo oral, apenas oral por quê? Porque ela disse em seu livro, depois ela escreveu um livro, Luiz Camargo, a Mônica Lewinsky escreveu um livro dizendo que o Bill Clinton só fazia sexo oral com ela. Por quê? Porque ele não conseguia ereção, Luiz Camargo. O Bill Clinton tentava deixar o pênis dele ereto, duro, para penetrar na estagiária. Só que ela diz no livro dela que ele não conseguia ereção. Ele tinha problemas com impotência, o Bill Clinton, porque ele não conseguia ereção, entendeu? E por isso ele fazia sexo oral apenas com ela. E depois dizem que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do planeta. Conversa fiada. O Bill Clinton não conseguiu fazer sexo porque não conseguia deixar o pênis ereto, entendeu? Então veja, na Casa Branca, local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca e também local de morada, ele ali fazendo sexo com uma estagiária, Mônica Lewinsky, num lugar privativo. Ali é privativo, porque ele estava fazendo sexo oral com ela, com a estagiária. Isso aí é ato privativo, não é? Mesmo dentro da Casa Branca, do local de trabalho, é ato privativo. E você diz, Luiz Camargo, que se é privativo, ninguém pode ser punido por fazer um ato no local privativo. Olha, o Bill Clinton fez sexo, e não uma reunião ministerial, ele fez sexo, que é ato puramente privativo, dentro do Salão Oval da Casa Branca. E ele, por isso, ele se lascou todinho. Ele começou a responder por um processo de impeachment. Ele foi absolvido porque processo de impeachment não é no Poder Judiciário, é no Poder Legislativo.
Então, deputados lá nos Estados Unidos e senadores aliviaram a barra do Bill Clinton. Mas veja, você diz que o Abraham Van Traub não pode responder pela fala dele porque foi numa reunião privativa. Você diz isso. E olha aí, o Bill Clinton respondendo porque fez uso da Casa Branca, o escritório do presidente, para fazer relação sexual com uma estagiária, relação oral. Veja aí. E ele, por isso, quase que ele perde o mandato lá. Quase que ele é expulso por impeachment. Quem o salvou foram os congressistas. Mas você vê a repercussão do fato. O que o Bill Clinton fez no lugar privativo, ele foi responsabilizado por isso. Então, veja, Luiz Camargo, você dizer que o que uma pessoa faz no lugar privativo, o que ela faz, o que ela fala, ela não pode ser responsabilizada por isso. É um absurdo, Luiz Camargo, você dizer isso. Estou fazendo esse vídeo aqui para você abrir sua cabeça, para você usar o cérebro para pensar e não para separar suas orelhas, entendeu? Então você dizer que o Abraham Van Traub não pode ser responsabilizado de forma alguma pela fala dele, porque ele o fez no lugar fechado, é a mesma coisa que dizer que o Bill Clinton não poderia jamais sofrer um impeachment ou qualquer punição relativa a esse ato sexual que ele praticou em lugar fechado, privativo, lá na Casa Branca, entendeu? E veja mais exemplos, Luiz Camargo. Vamos pegar aqui o médico Roger Abdelmaci, especialista em reprodução humana. O Roger Abdelmaci está preso hoje. Está preso hoje porque ele, na clínica dele, veja lá, num lugar privado, na clínica dele, Luiz Camargo, ele sedava as mulheres bonitas, porque a clínica dele só iam lá, geralmente, mulheres riquíssimas, mulheres muito lindas e tal. Então, o Roger Abdelmaci, ele recebia as pacientes dele e as sedava, dopava essas pacientes, só ele e ela, dentro de um recinto fechado em sua clínica em São Paulo. Então, ele abusava sexualmente das mulheres. As mulheres ficavam anestesiadas antes. E aí, o Roger Abdelmaci estuprava essas mulheres dentro de sua clínica, só ele e elas. Então veja, o Roger Abdelmaci praticou abusos sexuais, estupros, na clínica dele em São Paulo, num lugar fechadíssimo. E ali sim, um lugar privado dele. Não é um órgão público. E o Roger Abdelmaci, Luiz Camargo, estuprou aquelas mulheres. E ele foi preso justamente pelo que ele fez num ato privado. Como é que você, Luiz Camargo, diz que o Abraham Van Traub não pode responder pelo que ele falou, porque foi num recinto fechado? Ora, se você diz isso, você, com mais razão ainda, vai dizer que o Roger Abdelmaci não poderia ter sido condenado porque ele estuprou as clientes dele no lugar fechadíssimo, privativo dele, na clínica. Entendeu, Luiz Camargo? Entendeu, meu amigo? Você diz que o Abraham Van Traub esculhambou com os ministros do Supremo numa reunião privativa. Então ele não pode responder por isso. Da mesma forma, você vai dizer, Luiz Camargo, não, o Roger Abdelmaci, o médico especialista em reprodução humana, não poderia ter sido condenado por estupro, porque ele estuprou as pacientes no lugar fechado, privativo dele. Então ele não pode responder pelo que ele faz no lugar privativo. Luiz Camargo, onde está seu cérebro, Luiz Camargo? Onde está seu cérebro? Outro exemplo, Luiz Camargo, vou dar aqui outro exemplo. Aí você tem o Roger Abdelmaci. Veja agora,
o espírita, o médium espírita, o João de Deus. Eu fiz até um vídeo sobre isso, Luiz Camargo. O João de Deus, ele também praticou abusos sexuais com várias mulheres lá no lugar, na casa espírita que ele criou, aqui perto de Brasília. Eu sempre passo por lá, em Abadiânia. Abadiânia, daqui para lá, são poucos quilômetros. Então, Luiz Camargo, escute, meu amigo, o médium João de Deus está preso hoje, cumprindo pena em Aparecida de Goiânia, uma cidade perto de Goiânia. Eu passo também por lá. Então, o João de Deus, Luiz Camargo, o João de Deus, o espírita, o médium, ele abusou sexualmente de várias mulheres dentro de um quarto privativo, a sala privativa dele. Apenas ele e as mulheres, entendeu, Luiz Camargo? Então, ali, o João de Deus praticou abusos sexuais com aquelas mulheres. E ele está preso hoje por isso, por atos praticados num lugar fechado, dele mesmo. Então, quando você diz que o Abraham Van Traub não pode ser responsabilizado pela fala dele, porque foi num lugar fechado, um recinto fechado, lá no Palácio do Planalto, se você diz que ele não pode ser responsabilizado porque ele falou aquilo num recinto fechado, privativo, da mesma forma você poderia dizer, deveria dizer, que o médium João de Deus também não poderia ser responsabilizado pelos abusos sexuais que ele praticou com mulheres num lugar fechado, privativo. E ele foi. Ele foi condenado e está preso hoje por isso, porque foi veiculado que ele praticou abuso sexual em lugar fechado, privativo, lá na casa espírita dele. Entendeu, Luiz Camargo? Raciocine, rapaz. Cuidado com política, que política cega as pessoas, como também a religião. É fanatismo, é cegueira. Entendeu, Luiz Camargo? Vou repetir. Você diz que o Abraham Van Traub, ministro da Educação, não pode ser responsabilizado nem penalmente e nem civilmente pelo que ele disse, porque o que ele disse foi num lugar fechado, privativo. Ora, se você alegar isso aí, você vai absolver o João de Deus, você vai absolver o Roger Abdelmaci, você vai absolver um médico lá em Uruburetama, aqui no Ceará, perto de Fortaleza, que também abusou sexualmente de várias mulheres e os vídeos dele foram publicados ali para o juiz ver. Então você vai dizer que também esse médico aí, que praticou abusos sexuais, estuprou clientes dele também aqui no Ceará, lá no Ceará, em Uruburetama, vai dizer também que o médico deveria não ser condenado, porque o que ele fez foi num lugar fechado. Que é isso, Luiz Camargo? Isso é brincar com a inteligência dos outros. Entendeu, Luiz Camargo? Coloque seu cérebro para funcionar, Luiz Camargo. Cérebro não é para separar as orelhas, é para que você pense e raciocine. Entendeu? Então, resumindo, o ministro da Educação, Abraham Van Traub, ele cometeu vários crimes ali, crime de difamação e injúria em relação aos ministros do STF e cometeu também crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Ele falou aquilo no lugar fechado, mas era uma reunião ministerial, reunião pública, apesar de não ter sido transmitida por rádios e televisões, mas foi uma reunião ministerial, um ato público e, mais grave ainda, realizado no Palácio do Planalto, que é o órgão máximo do Poder Executivo Federal. Eles não estavam ali reunidos num cabaré, aqui em Brasília, e não estavam reunidos numa casa de massagem, entre aspas, no Lago Sul, aqui em Brasília. Certinho, Luiz Camargo? Muito obrigado.